Boa tarde, galera. Meu nome é Gustavo, Boa tarde, meu nome é Carol. somos do programa institucional da Residência Pedagógica da UF de Angra dos Reis. E a gente está aqui hoje para dar continuidade aos vídeos que falam sobre globalização e meio ambiente. O tema de hoje é mecanização do campo e exploração de recursos naturais. A gente vai mostrar para vocês que esses dois temas estão mais ligados do que vocês imaginam. Ao longo da história do ser humano, houve dois grandes processos da modernização do agrário, que basicamente o primeiro foi a Revolução Agrícola, que é quando a humanidade ela deixa de ser nômade. Eles deixam de ficar indo de lugar a lugar, em busca de animais para caçar, em busca de frutos, raízes para colher, e se estabelecendo e se fixando em um lugar. Eles fazendo isso, eles desenvolveram a agricultura e a pecuária, que basicamente é você plantar o que você come, você ter criações de animais, galinha, porco e etc., para você se manter e se alimentar. O segundo processo é a Revolução Verde, que ele vai falar da invenção de novas sementes, de maquinários com uma tecnologia mais avançada. Isso basicamente ele vai avançar o processo agrícola no mundo. E tem uma disseminação, que seria essa espalhação rápida dessas novas tecnologias para o mundo inteiro usar. A mecanização do campo ela foi um alicerce. Ela fixa e consolida o agronegócio, sendo ele um dos grandes responsáveis pelo sustento da produção agroindustrial hoje mundialmente. E apesar dessa mecanização aumentar o papel no campo, na economia mundial, ainda não está isenta de crítica. Elas ainda têm muitas críticas e muitas observações e impactos na nossa vida, no nosso cotidiano. Um dos principais é a substituição de mão de obra. Se a gente for pensar em um campo, em uma plantação de milho, por exemplo, que tem 40 trabalhadores, esses 40 trabalhadores eles vão arar a terra, eles vão plantar as sementes e depois eles vão colher. Com a mecanização e essas novas tecnologias, a mão de obra ela vai ser totalmente substituída. Antes, o que 40 pessoas faziam nesse processo todo, só vão precisar de 3 máquinas. Uma máquina para arar, uma máquina para plantar e uma para colher. Só que essas 40 pessoas que trabalhavam no campo são pessoas que não têm uma mão de obra especializada. Eles não são especializados e eles não podem assumir a responsabilidade desse maquinário. Então, 40 pessoas demitidas, e aí a gente só vai precisar de mais 3 pessoas que são especializadas, entendeu? Para pilotar essas máquinas e fazer o que 40 pessoas faziam antes. Então, esse é um dos grandes problemas da mecanização. O desemprego que gerou pela mão de obra não especializada. E essa mecanização, e com o fim dessas vagas de emprego no campo, aconteceu, então, o êxodo rural. Basicamente, quando ocorreu esse grande avanço tecnológico, essa mecanização gigantesca, pessoas sendo desempregadas, as pessoas começaram a migrar campo da cidade, que na cidade nessa época começou um momento de grande urbanização, grandes investimentos de indústria na cidade, então foi um momento que na cidade estava tendo muito emprego, então as pessoas em busca de um sustento, de uma vida boa, elas saíram do campo, de onde elas já não conseguiam mais emprego para ir para a cidade. Outra questão que a gente precisa levantar quando a gente fala da mecanização no campo são os impactos ambientais. Essa grande mecanização, ela gera impactos muito, muito severos no meio ambiente, no solo, no ar e na água. O solo ele acaba ficando infértil em um tempo muito mais rápido. Um solo que poderia ser fértil por 10 anos, ele perde sua fertilidade facilmente em 4 safras, por aí, pelo grande uso de agrotóxicos, pela própria mecanização que ara o campo, acaba deixando o solo compactado, o ar acaba ficando poluído, tem um uso muito exagerado de água, um uso muito, muito, muito grande. 70% da água é usada na agroindústria, sem falar também dos agrotóxicos que são lançados no solo nos alimentos, que acabam indo para dentro do solo e indo para rios. E sem falar uma constante crítica ao sofrimento dos animais da pecuária, da criação de animais dentro dessa indústria. Porque
é uma criação muito perversa de sofrimento dos animais, principalmente quando é mecanizado. Outra crítica também que é muito levantada são sobre a exclusão dos pequenos produtores, dos produtores rurais, que eles acabam ficando para trás pela mecanização, enquanto as grandes empresas, toda essa automatização nos seus latifúndios, nas suas indústrias e em todos os processos, enquanto os pequenos produtores eles não conseguem acompanhar isso, gerando desemprego, gerando prejuízo, safras que não conseguem ser vendidas, então isso acaba deixando de forma inadequada, digamos assim, a produção dos pequenos produtores. E se a gente for fazer uma conta, se a gente for fazer uma comparação, 60% dos produtos usados no país, eles vêm de pequenos produtores, enquanto as maiores empresas e as maiores indústrias, eles trabalham com exportação. Oi, gente! Então agora eu vou falar um pouco sobre os recursos naturais. Para entender melhor essa questão, vou explicar como eles são divididos. Os recursos naturais, eles são divididos em renováveis e não renováveis. Os recursos naturais renováveis, como o próprio nome indica, são aqueles que são inesgotáveis, como a luz solar e os ventos, aqueles que possuem capacidade de renovação, como a água, e também os vegetais cultivados na agricultura, pelo homem. Já os recursos naturais não renováveis são aqueles que não possuem capacidade de renovar-se, ou que a renovação ela é muito lenta, levando milhares de anos para ser concluída. É o caso do petróleo, que leva um longo período geológico para formar-se, mas é retirado rapidamente graças ao desenvolvimento de técnicas específicas. Também os minérios, que são ouro, cobre e ferro, entre outros, que são outros recursos não renováveis que podem se esgotar no futuro, num futuro bem próximo. No entanto, até mesmo alguns dos recursos renováveis poderão se tornar escassos caso não sejam utilizados indevidamente, como a água, que mesmo se renovando por causa do ciclo da água, pode acabar. Primeiro porque o ser humano só pode consumir água potável, que é uma parcela muito pequena da água que existe no mundo. E tem se diminuindo cada vez mais por causa da poluição dos rios e dos recursos hídricos. O solo, por sua vez, caso ele não seja preservado, seja sempre desmatado, ele também pode se tornar improdutivo. Então, as florestas, elas sofrem com o avanço do desmatamento pelo mundo, de modo que prejudica ainda mais a disponibilidade desses bens por elas fornecidos, como a madeira, o oxigênio e a própria água. Para terminar, a gente trouxe uma reportagem muito atual sobre o contexto do nosso país. Como podemos ver a seguir, atualmente sofremos um sério risco de um apagão elétrico no Brasil, devido ao aumento desenfreado do desmatamento no Cerrado. Esse bioma ele é responsável por abastecer boa parte dos rios do nosso país. A retirada da mata nativa do Cerrado, sendo substituída por monoculturas de soja ou de milho, desregula todo o funcionamento do berço das águas, como é chamado Cerrado, fazendo secar vários rios do país. Como nossa energia elétrica é gerada praticamente por hidrelétricas, ou seja, energias cuja fonte é a força das águas dos cursos hídricos, corremos o risco de ficar sem energia. Além disso, a reportagem alerta para o consumo de água do agronegócio para irrigação. Um dos exemplos de mecanização do campo. Quase 50% da água que é gerada é utilizada na irrigação no campo dos grandes produtores do agronegócio. Bom, é isso. Vocês gostaram das informações? Vocês já sabiam? Conta pra gente se vocês sabiam que 70% da água que é gerada, na verdade, é utilizada pelo agronegócio na irrigação de lavouras ou para pecuária. Vocês sabiam disso? Comenta aí pra gente. E comentem também algum assunto, alguma coisa que tenha a ver com este assunto e que vocês queiram que a gente traga, que a gente fale pra vocês. Não se esquece de inscrever no nosso canal, dê um joinha aí embaixo e ative o sino de notificação para a próxima semana vocês estarem aqui de novo com a gente.
Ai, eu sempre quis falar Até isso, semana que vem. Tchau.